Já vos convido para a nossa meditação no dia de hoje. Vamos falar sobre um grande homem de Deus, que foi Jacó, um pai aprovado. Glória a Deus. E vamos já estar lendo aqui no livro de Gênesis, capítulo 33, a começar do primeiro versículo, que nos diz assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Glória a Deus. Aqui, Jacó agradeceu a Deus, né, quando fez a apresentação dos seus filhos a seu irmão que ainda não conhecia. Seu irmão ainda não conhecia a sua família. E aí ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Sabemos, amados, que não podemos ser pais perfeitos, como também não podemos exigir de nenhum pai ou mãe que sejam perfeitos, não é? E nem tampouco de Jacó uma perfeição. Ele lutou consigo mesmo, não é? Para superar suas falhas, seus erros. Ele lutou muito. E foi sem dúvida, né, esse patriarca Jacó que lutou para ter mais acertos do que erros. E os filhos de Jacó eram estes, né? Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, ele teve 12 filhos. De Leia, a rejeitada, Rubem, Simão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel, a amada, José e Benjamim. De Bila, serva de Raquel, Dan, Naftali. De Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Os erros de pais para filhos muitas vezes se repetem pela geração seguinte, né? Um dos aspectos negativos que aparece na vida de Isaque, pai, e se repete na vida de Jacó, filho, é a predileção por um dos filhos. Na família de origem de Jacó, ele era o queridinho da mamãe, Rebeca. E Esaú, seu irmão, era o queridinho do papai. Vamos ver? Aqui em Gênesis 25 e 28 nos diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Veja que aqui pai amava mais um e a mãe amava mais o outro, né? Aqui é bem claro isto. Veja como a mesma história ela se repete na vida do papai Jacó, né? Em relação ao seu filho José, né? Até podemos compreender que José era o filho daquela que Jacó amava, mas foi um erro também ele ter a predileção, né, e escolher um filho para amar mais. Vemos aqui em Gênesis 37 e 3 que nos diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
E por conta dessa túnica de várias cores, vendo, pois, veja o que aconteceu. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, porque estavam odiando. Então começaram todos os irmãos a ter ciúmes, odiarem e também a se afastar de José, né? Então ele ficou sendo odiado por seus irmãos por conta deste comportamento do pai de ter ele como filhinho mais querido, não é? José é quem dava notícias também acerca dos seus irmãos, do que faziam lá no campo. Então, além disso, Jacó também dava presentes especiais a José, como vocês já viram, não é? Essa túnica. E será o mesmo, mais ou menos, o que os pais de hoje podem fazer, né? Presentearem seus filhos. Na época foi aquela túnica, mas pode ser hoje, em nossos dias, uma roupa especial, melhor do que a do outro, um tênis de marca, um celular, né? Que todos hoje em dia almejam ter o celular, mas que de ter assim um carinho maior por aquele filho, então aquele filho mais amado tem mais direitos. E sabemos que isto não é certo e traz muitas consequências dolorosas, né? Quando há parcialidade no tratamento com os filhos, eles tendem a construir uma baixa autoestima. Então, eles começam a se sentirem marginalizados por não serem amados da mesma forma que os outros. Não é? Isto acontece. E acompanhará em toda a sua vida grandes prejuízos nos relacionamentos futuros deste filho que se sente rejeitado, né? Não se sente muito amado, e aí ele vai ter consequências para o resto da vida. E inconscientemente, creio que o Jacó, né, patriarca, ele cometeu este erro nessa escolha do filho mais amado, talvez por ser filho da mulher que ele mais amava, Raquel, mas vemos que isso trouxe muitas desarmonias entre a família, entre seus irmãos, e ele passou a ser, ao invés de amado, passou a ser odiado. E os filhos como presentes de Deus. Será que nós temos agradecidos a Deus? Temos tido esta gratidão a Deus? Somos agradecidos a Deus pelos filhos que Deus nos confiou? Ou só agradecemos por alguns filhos? Jacó como pai, né, com seus erros e acertos, ele nos dá uma ótima lição, conforme a narrativa de Gênesis, né? Naquele encontro que eu falei no início, eu li, né? Quando ele disse que os filhos era a bênção que Deus tinha dado a ele, todos os filhos. No encontro com Esaú, né, ao contemplar as mulheres todas, filhos, né, ele perguntou, quem são estes? Seu irmão perguntou, Esaú. Mas veja que beleza de resposta, né? Agora, como Jacó estava vendo de uma forma especial cada filho, ele diz, são os filhos. Quem são estes? E aí Jacó responde, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. É bênção de Deus, todos são bênção, todos. Glória a Deus. São os filhos que Deus concedeu bondosamente. Tem uma versão que não diz na NVI, né? Bondosamente ao teu servo. É um comportamento, neste caso, vemos que aqui é positivo, né? Se repetindo na vida dos descendentes. Ele agradeceu a Deus e pôde dizer a seu irmão que todos aqueles faziam parte da sua bênção que Deus tinha dado, né? Ele tinha a visão que todos os filhos tinham sido uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Então, os filhos não são nossos, não é? São concedidos por Deus e aí lhe devemos dar conta do tipo de educação que lhe damos. Temos que prestar conta porque somos mordomos. Nós temos que dar conta a nosso Senhor, né? A mordomia
como estamos tratando os nossos filhos. Deus requer isso de nós. Nós, como pais, somos mordomos de Deus, e é certo que foram gerados ou adotados por nós, mas jamais são nossos assim para que determinamos o que haverá de ser com cada um, o que deve acontecer, porque apenas somos mordomos. Nossos filhos são bênção, mas são de Deus, né? Então, temos que ter essa consciência que, por mais que você ame, ele não é totalmente seu, é seu filho. Deus lhe confiou para você criar, mas ele pertence a Deus. Então, os caminhos dele são guiados por Deus, né? Quando cultivamos essa percepção que os filhos que Deus nos confiou são nossos, e aí vamos sofrer muito mais, porque quando eles chegarem o momento de casar, não, ele é meu, tem que ficar junto de mim. Não, há um trabalho, um concurso, passou, vai ter que, né, fazer faculdade em outro estado, em outro país. Não, mas ele é meu, ele tem que ficar sempre perto de mim. Então, ele não é seu, né? Apenas Deus confiou, você é mordomo. Para onde ele for, Deus estará com ele. E as suas orações irão acompanhar onde seus filhos estiverem. Glória a Deus. Então, são bênção, mas são de Deus. Deus apenas nos confiou como mordomos, né? Um pai que abençoa os filhos, né? Outro exemplo positivo. Este é outro exemplo positivo de Jacó, registrado em Gênesis 49. Ele, abatido pela sua enfermidade, já velho, chamou cada um dos seus filhos. É lindo que cada um ele deu uma bênção. Cada um, nenhum ficou sem uma bênção, né? Cada um, né? São estes os que formaram as 12 tribos de Israel. Veja que privilégio, né? E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhes pertencia. Então, lindo este exemplo que Jacó nos dá, né? Podemos imaginar Jacó ali naquela cama, se esforçando para, né, não partir antes do tempo, chamando cada filho ainda pelo nome e dando uma bênção especial. Então, como pais, devemos aprender com Jacó. Nossos filhos precisam ter a nossa bênção. Sempre que nos abraçamos com os nossos filhos, até aquele Deus te abençoe, tem um valor muito significante. O abraço, um aperto de mão, um carinho que você faz a seu filho, você está transmitindo um cuidado, um amor especial por ele. Mas isso tem que ser com todos. Irmã, eu tenho 6 filhos. Todos têm que serem amados da mesma forma. Não, 10, é porque a senhora não tem 8, eu tenho 8. Todos têm que ser amados da mesma forma, porque foi Deus que confiou a você. Saiu das suas entranhas e tem que ser amado. Mas assim, que ele tem um temperamento, eu sei. Cada filho tem o seu temperamento. Mas cada um tem motivos e maneiras que um tem, o outro não tem, que deve ser respeitado e admirado também, né? O extrovertido, o melancólico, o mais tímido, todos têm pontos que você tem em que admirar. E também motivos para amar, porque acima de qualquer coisa somos pais. Temos que amar, sim. E como podemos abençoar? Como já falei, né? Através do toque, das palavras de carinho, lembrar aqueles momentos, sempre, nunca ser demais dizer eu te amo. Não é uma frase tão curta. Eu te amo, meu filho, você é especial. Eu oro por você. Deus tem um futuro brilhante na tua vida. Aí as bênçãos chegam, tá vendo? Olha, como Deus é maravilhoso. Deus ainda é o mesmo, Deus é o mesmo que abre porta. E você sempre, nós temos que ser, né, portadores de bênção para os nossos filhos, né? Então, podemos abençoar através, como falei já, de um abraço afetuoso, palavras também que estimulem,
a oração que está acima de qualquer coisa, a oração move tudo, né? Quem sabe eu estou falando para pais que têm filhos adolescentes. Não é fácil mesmo. Mas é neste momento também que Deus nos dá a graça e a sabedoria de lidar com nossos filhos quando estão nessa fase da adolescência, que é uma fase de transição, né? Os neurônios, tudo ainda está sendo concluído, né? É muita confusão na mente, tem muitos que sofrem mais do que outros, e aí é nesse momento também que eles precisam mais também de ter essa segurança, esse amor, esse afeto, esse carinho, este abraço dos pais, né? Porque eles estão passando por um momento de muita turbulência na vida e muito mais agora, né? Muita mídia, muita informação boas e ruins. Amigos também, aquelas influências das amizades ali na escola, e como se não falar também da faculdade, quando eles ingressam na faculdade. Mas olha, pai e mãe, nós que somos pais, Deus é quem protege os nossos filhos, né? Então, nós vamos ficar assim, quase como perdendo o controle. E agora? Meu filho, enquanto estava em casa, não estava estudando, era uma coisa, e agora vai começar a estudar. E agora, na adolescência? Meu Deus do céu, e agora como é que vai ser a faculdade? Deus é quem guarda, Deus é quem protege. Nós apenas oramos, damos as instruções em casa, culto doméstico, mas guardar, Deus é quem guarda. E a proteção de Deus, as suas orações acompanham seus filhos aonde eles estiverem. As orações irão acompanhar. Este é o Deus que nós servimos. Então, entre erros e acertos, Jacó foi um pai aprovado por Deus. E dos seus filhos, 12. Olha que coisa, tribos, né? Que coisa tão linda, né? Estes filhos, cada um, né? Teve uma bênção específica, todos foram abençoados, nenhum ficou de fora, e cada um que ele ia abençoando, né? Ia deixando uma bênção antes de partir, até chegou o momento dele partir, mas todos, né, ficaram abençoados pelas promessas, as orações de um pai que também se preocupou em abençoar seus filhos, de uma família enorme, mas todos foram abençoados. Glória a Deus. Então aqui está um grande exemplo, né, de Jacó. Teve alguns erros, mas teve mais acertos. Um patriarca, um homem de Deus, temente a Deus. Aqui vemos que nós também somos limitados. Nós nunca vamos conseguir ser um pai 100%, uma mãe 100%. Não, nós temos as nossas limitações. Mas a palavra de Deus nos dá também muitos exemplos a ser seguidos. E por isso que nós também somos, não abençoados, porque temos a palavra de Deus, esta que nos orienta, que é uma bússola, né? Nos orienta como seguir a Cristo, como servir a Deus, como também conduzir a nossa família, como proteger os nossos filhos através das orações, amando cada filho por igual, abençoando os nossos filhos. E olha quantas vezes meus filhos iam dormir e eu chegava assim no quarto, eles ainda muito pequenos, né? E eu chegava no quarto, estendia a mão e orava por cada um deles, né? E hoje eu vejo a bênção de Deus acompanhando a cada um. Quem faz isto é Deus, né? Nós apenas oramos intercedemos por eles, mas a bênção vem de Deus. Este é a maior promessa que temos, é que Ele não nos desampara, Ele cuida dos nossos, cuida de nós e cuida também da nossa geração, e cuida muito bem. Vale a pena servir a este Deus. Glória a Deus. Então, vemos aqui Jacó, um pai que também foi aprovado por Deus, e na sua velhice deixou cada filho abençoado. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, que esta palavra
possa ter falado ao teu coração, né? Eu não sei a tua necessidade, não sei o que você está passando. E também, se você tem um filho que você sempre orou, sempre intercedeu, mas neste momento ele se encontra um pouco afastado, ainda há esperança. Ainda há esperança em Deus. Nem tudo está perdido. As tuas orações foram ouvidas e serão respondidas. Aguarda mais um pouco e Deus estará agindo e respondendo às orações, aquelas que você fez e ainda está fazendo, intercedendo pelo seu filho, pela sua filha. Deus é o Deus que age. Deus, este que nós servimos, é um Deus que ouve, um Deus que responde. Que Deus continue te abençoando. Amém.